Ora viva e sejam bem-vindos ao dia em que vamos descobrir se há verdade na frase dita por Roberto Martínez. A equipa cresceu e isso é importante, garantiu o selecionador nacional antes de Portugal jogar este sábado contra a Turquia no segundo jogo da fase de grupos do Europeu, após a muita parra e pouca uva deixada na vitória à tangente contra a Chequia, na estreia. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Comigo estão os mestres vindimeiros da bola do costume, o Tomás da Cunha e o Rumalheiro, e hoje, para nos dar conta do ambiente que se vive no verão de Dortmund, onde Portugal vai jogar, temos a companhia da nossa Lídia Peralta Gomes, a enviada especial da Tribuna ao Euro 2024, que tem apanhado com muita chuva. Olá, Lídia. Olá, então, tudo bem? Olá a todos que nos ouvem. Eu ia ficando chateada quando falaste de verão. Confesso que foi propositado. Exato. Tal chuvada quando tem-se abateu sobre Dortmund. Hoje supostamente não choverá tanto, portanto não teremos aquelas imagens que vimos no Turquia-Geórgia, uma espécie de cascata a cair no estádio de Dortmund, mas ontem foi de facto um dia pouco veranil aqui na cidade onde Portugal vai jogar mais logo com a Turquia. Eu queria começar mesmo por aí, porque tu ontem estiveste e falaste com jornalistas turcos no estádio onde vai ser o jogo, o estádio do Borussia Dortmund. Eles estão assim tão entusiasmados quanto parecem? Olha, eu acho que há uma espécie de controle e até não só dos jornalistas, acho que até senti isso da conferência de Montella. Há uma espécie de tentar controlar as expectativas. Acho que há a noção que o primeiro jogo correu bem, mas que há problemas na equipa, nomeadamente problemas defensivos, que os grandes golos de alguma forma poderão ter mascarado. Mas eu acho que o entusiasmo vem mais até do ambiente que certamente vai ser muito adverso para Portugal e muito bom para a Turquia, mas que em campo acho que há perfeita noção que a Turquia tem debilidades que Portugal poderá aproveitar. Certamente imagino que vai ter mais espaço que teve no jogo com a Chequia. Acho que a Turquia também é uma equipa que gosta mais de arriscar, de se dar um bocadinho mais ao jogo, e é uma palavra que tem graça, que foi muito, muito destacada pelos jornalistas e por Montella, que é paciência. Falaram muito de paciência. Nós somos muito apaixonados por futebol, somos um povo apaixonado, a paixão é essencial, mas temos de ter paciência. Isso foi uma das coisas que me ficou. Acho que há claramente essa noção dentro da comitiva e de quem acompanha a seleção turca, que vai ser preciso ter alguma cabeça para este jogo, mas ao mesmo tempo sinto que eles acreditam que nunca estiveram tão perto de poder ganhar a Portugal, algo que eles nunca fizeram em grandes competições. E é curioso tu teres referido aí as debilidades defensivas da seleção turca, porque ontem, na conferência de imprensa de Roberto Martínez, ouvimos o selecionador a elogiar várias vezes a estrutura defensiva que Montella deu à seleção. E é a partir deste ponto que eu agora puxo o Tomás e o Rui para a conversa, porque temos um lado a dizer uma coisa e aparentemente outro a dizer outra. Sim, diria que Montella é uma espécie de gelo no calor turco, um povo obviamente muito ligado à seleção, e aliás, eu estou em Colónia, a Lídia já está em Dortmund, eu lá chegarei. E em Colónia, além de, obviamente, encontrarmos muitos Ubers, taxistas que são turcos e por isso dá para puxar conversa, nas janelas há muitas bandeiras alemãs, obviamente, mas também há bandeiras turcas, portanto dá para perceber que aí jogam em casa. Quanto ao jogo, a Turquia é de facto uma equipa mais competente do que era, por exemplo, no último europeu, porque a Turquia sempre teve o talento, mas não tinha a organização, e esta equipa é estruturada, tem um caminho a seguir, e era isso que faltava a outras seleções que dependiam da individualidade puramente. Agora, há algumas sociedades a que Portugal terá de estar atento,
nomeadamente condicionando os médios mais fortes tecnicamente, e aí Çalhanoğlu e Kökçü destacam-se, e também a parceria no corredor contrário, no corredor esquerdo, peço desculpa, com o Kadioglu, que é um lateral muito enérgico, que transporta muito a bola e que, atuando com o pé direito do lado esquerdo, consegue facilmente meter a bola para dentro, além das combinações com o Kenan Yıldız, que é também um extremo rápido e com sentido de baliza. Depois, há a equação no meio campo, ainda se juntar da Güler, que não é bem um extremo, é um jogador que entra no espaço interior e que a partir daí desequilibra com o pé esquerdo, como aliás já se viu no jogo com a Geórgia. Portanto, diria que é uma seleção com potencialidades mais do que identificadas. Agora vamos ver como se adapta Roberto Martínez a elas. Rui, tu achas que o Roberto Martínez vai abdicar da linha de 3 para este jogo e regressar à linha de 4 defesas como ponto de partida defensivo, pelo menos? Eu acredito que sim. Parece-me ser aquilo que faz mais sentido nesta altura, ainda que saiba que há a possibilidade de Portugal se apresentar também, ou seja, manter a estrutura. No entanto, aquilo que me parece mais óbvio é Portugal partir, obviamente, do 4-3-3 como estrutura, ou seja, regressar àquela que foi a estrutura mais usada por Roberto Martínez, e depois, do ponto de vista ofensivo, desdobrar-se em 3-2-5, que eu creio que será aquilo que vai acontecer e é aquilo que tem sido óbvio. Portanto, admito que a seleção não andará muito longe de Diogo Costa na baliza, João Cancelo e Nuno Mendes nas laterais, Rubem Dias, e agora depois aqui a dúvida se jogará Pepe ou Gonçalo Inácio. Eu preferia que jogasse Gonçalo Inácio, João Palhinha como médio defensivo, que depois em construção baixará para o espaço entre os dois centrais, Vitinha e Bruno Fernandes como médios interiores, Bernardo Silva a partir da direita, Diogo Jota acredito que roubará o lugar ao Rafael Leão e surgirá a partir da esquerda e muitas vezes em apoio ao Cristiano Ronaldo, que manter-se-á como referência ofensiva. Ou seja, tu emparearias o Vitinha e o Bruno Fernandes no meio campo a 3, à frente do João Palhinha. Achas que há o risco deles se atropelarem um bocadinho nas funções, naquela preponderância que os dois gostam de ter na bola, na influência? É uma excelente questão, Diogo. Eu creio que não. Ou seja, eu creio que aquilo que traz à seleção esta questão é que o Vitinha deverá jogar pela meia-direita e estabelecer conexões com o João Cancelo e com o Bernardo Silva, que me parecem importantes, nomeadamente em ataque posicional, se nós formos dinâmicos e conseguirmos utilizar os 3 corredores, o que não conseguimos no jogo diante da República Checa de forma continuada, ou seja, o corredor direito só existiu após Portugal sofrer o primeiro golo, e do lado, se quiseres, da meia esquerda, pode haver aqui a capacidade de haver a conexão entre o Nuno Mendes, o Bruno Fernandes e o Diogo Jota, que me parece importante para criar dinâmica no corredor esquerdo, mas sobretudo aquilo que me parece mais importante é a capacidade que Portugal poderá criar do ponto de vista ofensivo no corredor central, porque há a possibilidade depois de juntares Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, que poderá ser determinante depois até para alimentar zonas de finalização. Neste caso estou a falar em ataque posicional, mas acho que é um jogo em que nós devemos estar bem preparados, ao contrário do que aconteceu diante da República Checa, para metamorfosear a transição ofensiva em contra-ataques e ataques rápidos fortes. Há aqui uma questão, o Tomás já tocou, e eu creio que é mais importante do lado da forma como defendermos a Turquia, que é a questão do acompanhamento que deverá ser feito ao Ferdi Karayioglu, que é o lateral esquerdo, destro. Porque o lateral tão perigoso, mas também tem chegada. Exatamente, como é óbvio, e já lá iria, mas sobretudo no caso específico do Ferdi, isto vai obrigar o Bernardo a correr mais do que ele está habituado, a correr mais do que ele gosta, mas também creio que ele tenha a capacidade tática e ainda por cima ao serviço do Manchester City, isso tem sido mais do que visível, de fazer o acompanhamento do lateral esquerdo, mas sobretudo de contribuir para que a seleção recupere a bola e metamorfoseie imediatamente num contra-ataque ou num ataque rápido. E aí eu creio que é muito importante ter o Diogo Jota como referência de ataque à profundidade. Do outro lado, tal como o Tomás dizia, e daí eu também me parecer que o Rafael Leão não será titular, é a questão que o Tomás falava, é que o Mert Moldura é um jogador, um lateral direito que ataca com bastante contundência a profundidade, ao invés do Arda Güler, que tal como o Tomás disse, é muito mais um médio ofensivo do que um extremo.
cria uma boa dinâmica para a Turquia no corredor direito, mas quer do ponto de vista defensivo, o Diogo Jota tem mais capacidade de acompanhamento do que o Rafael Leão, mas também há a possibilidade, mais uma vez, de Portugal recuperar a bola e depois ser incisivo no ataque à profundidade. A minha grande questão em relação neste cenário, porque vai ser um jogo em que Portugal, acredito que a Turquia vai procurar repartir o jogo, não será uma equipa com uma mentalidade tão defensiva como a República Checa, ainda que isso possa acontecer em espaços, mas é sobretudo a capacidade que Cristiano Ronaldo terá para atacar a profundidade ante dois defesas centrais que, como dupla, eu tenho algumas dúvidas que funcionem, mas a verdade é que poderá ser exigido a Cristiano Ronaldo em alguns momentos aquilo que ele já não consegue oferecer atualmente. E os centrais turcos sofreram com bolas nas costas, por exemplo, na fase de preparação para este torneio, portanto pode ser uma arma interessante para Portugal explorar. Já agora, no meio campo, fica a curiosidade para perceber se a dinâmica se mantém, mesmo com uma estrutura diferente, isto é, no último jogo foi Vitinha a ser o organizador da equipa portuguesa, com Bruno Fernandes mais solto para chegar à área e para tarefas de criação. Vamos lá ver se em 4-3-3, enfim, estou a assumir que será essa a ideia de Roberto Martínez, pode não ser, se também é Vitinha a jogar mais na base e Bruno Fernandes mais perto de Cristiano Ronaldo. Diogo, se me permitires, o Tomás tocou num ponto essencial, não caiamos no erro de pensar que a Turquia está num momento fantástico pelo 3-1 diante da Geórgia. Basta olhar para o jogo diante da Geórgia, antes do 3-1, a Geórgia teve 2 oportunidades para fazer o 2-2. O Tomás tocou num ponto essencial. A Turquia, antes de chegar ao europeu, vinha numa sequência de 2 empates, 3 derrotas, 3 golos marcados, 10 golos sofridos. Perdeu 1-6 com a Áustria. É importante referir isto. Agora, também há o outro lado desta situação, que é, empatou 0-0 fora com a Itália e antes desta sequência de jogos negativos tinha ido ganhar a Alemanha por 3-2. Portanto, é uma seleção que, digamos, o Montella tenta equilibrar, mas que se desequilibra com muita facilidade. E esse jogo, Portugal não poderá cair, ou seja, a deixar o jogo partir demasiado, porque a Turquia se sente confortável nesse momento, mas, sobretudo, ser inteligente, saber o momento em que se deve defender de forma mais organizada, e nós temos que melhorar imenso, quer a transição defensiva, quer a organização defensiva, mas sobretudo ser inteligente e contundente a chegar às zonas de finalização. Eu, como dizia, eu queria-vos lançar também outra frase que o Roberto Martínez disse na conferência de imprensa, que foi a seguinte: precisamos de ser nós mesmos, porque eu fiquei um pouco incerto quanto a este nós mesmos que ele, que o treinador referia. O que é que vocês acham que ele queria dizer? Este nós mesmos. Diria que este teste pode ser mais interessante para perceber que Portugal teremos para a fase final do torneio. Claro, é preciso chegar lá primeiro, mas pode ser um teste mais fiel ao que Portugal vai encontrar, no sentido em que terá de aplicar uma pressão alta, terá de ser dominador porque a Turquia também vai querer a bola, terá de ser e vai ser testado defensivamente, e aqui não há muita margem para falhar porque a Turquia tem melhores jogadores do que a República Checa. Agora, não preocupa tanto a preparação do jogo que Roberto Martínez vai fazer, porque essa, e insisto nessa ideia, contra a Chequia foi bem feita. Havia intenções claras sobre como atacar a República Checa. O que não foi tão bem feito foi a forma como geriu a partida depois na segunda parte, nomeadamente a partir do banco em termos de substituições. Portanto, Roberto Martínez, ele próprio também tem esse teste neste jogo com a Turquia, a preparação do jogo sim, mas também a leitura do jogo a partir do banco. Acho que isso é crucial para percebermos se, além de equipa à altura, também teremos treinador à altura. É esse o ponto, Diogo. Eu sinceramente não ligo muito às conferências de imprensa prévias ao jogo do Roberto Martínez, porque continua a haver uma chuva de elogios e, se quiseres, uma quantidade de ilusão muito grande que ele provoca com as suas palavras. Agora, o Tomás tocou no ponto essencial. A exibição diante da República Checa esteve longe de ser convincente, mas o jogo foi bem preparado. Aquilo que me causa mais transtorno, e creio que poderá ser importante no jogo de hoje, é que não se cria ilusão, porque se pode criar essa ilusão, que Roberto Martínez foi muito arguto a fazer substituições. Não, ele devia ter sido mais rápido, se quiseres, a fazer substituições, quer a primeira dupla substituição que foi determinante, mas só aconteceu de forma reativa, não proativa, e sobretudo aquilo que aconteceu ao minuto 90 acontece uma vez na vida, não vai acontecer mais nenhuma. E agora, muito rapidamente, antes de fecharmos, Lídia, e voltando a ti, muito se tem falado acerca da diáspora turca que existe na Alemanha.
onde é que tu tens mais sentido e reparado nisso em todos os lugares onde já estiveste? Olha, sente-se no dia a dia, sente-se a passear na rua, a andar na rua. Não, ou seja, não é uma coisa que eu agora vou à rua e vou ver muitos adeptos turcos, é verdade. Aliás, ontem também me disseram que vem muita gente da Turquia, não é só quem mora cá que vai apoiar a seleção, mas a verdade é que se vê no dia a dia e em tudo, ou seja, em todas as áreas da vida da Alemanha. A diáspora turca está muito presente e isso é algo com que Portugal também vai ter de lidar no jogo, porque o ambiente vai ser diabólico, isso sem dúvidas. Ontem uma jornalista dizia uma coisa muito curiosa, que era que tinha estado no Espanha e Itália e que tinha ficado impressionada com a falta de ambiente nas bancadas. Eu também estive no Espanha e Itália e o ambiente eu achei bom. Ok, mas isto é só para termos noção do que é que eles estão à espera. A escala é diferente. Ou seja, os espanhóis a gritar olé, para eles não é nada. Eles vão estar 90 minutos de pé, vão estar 90 minutos a cantar, a apoiar a equipa. Ontem o Rafael Leão dizia que a equipa está preparada para isso, mas eu não sei se este ambiente alguma vez foi replicado numa outra situação, até jogos de Portugal com a Turquia. Portanto, vai ser curioso. Acho que depois no final do jogo, vendo um resultado positivo para a Turquia, vai-se notar muito nas ruas. Eu quando cheguei a Dortmund via muita gente ainda por causa do Turquia-Geórgia. O ambiente ainda estava muito virado para esse jogo, ainda havia muita gente a pitar em carros, bandeiras nos carros, portanto vai ser algo que também a seleção vai ter de lidar. Cá estaremos então mais logo. Esta intervenção da Lídia é absolutamente fabulosa, mas deixa-me dizer que há um lado, exatamente, mas que há um lado que pode ser perigoso para esta equipa turca, ou seja, o excesso de empolgamento ser levado para dentro do campo. Isso acontece muitas vezes e nós temos de ser inteligentes a jogar com isso. Cá estaremos mais logo para assistirmos a isso tudo e depois amanhã para analisarmos realmente o que se passou. Muito obrigado aos três por terem estado aqui e um obrigado ainda maior a quem nos ouve do outro lado. Este foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola. Um abraço e até amanhã.